E aí, pessoal, tudo certo? Nesta aula de hoje a gente vai continuar a detalhar o plano plurianual, o tal do PPA. Legal? Nós já falamos sobre o artigo 165, parágrafo 1º, já falamos sobre o artigo 167, parágrafo 2º, já demos os detalhes dos prazos lá do artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E agora a gente vai falar sobre a vigência do PPA, detalhando qual é essa vigência e o porquê da vigência dessa forma que é apresentada. Nós vamos falar também dos programas que estão incluídos no PPA, programas de gestão e programas finalísticos. Vamos dar a definição desses programas para que você consiga entender qual é o foco de cada um deles. A gente já mencionou rapidamente na outra aula, agora a gente vai, de fato, conceituar. E por último, a gente vai falar das diferenças entre os PPAs de 2008 até 2020, as diferenças mais marcantes que o examinador pode tentar pegar você no pulo ali, falando sobre as nomenclaturas dos programas que de 2008 para cá sofreram modificações. E, em especial, a lógica de que hoje, no PPA, você tem programas. Antes você tinha programas e ações. A gente vai ver que foi lá em 2008 que isso aconteceu. Hoje você tem só os programas. Você deu uma encurtada no PPA e as ações ficaram onde devem ficar, na lei orçamentária, que é quem executa de fato as ações do governo lá no nível operacional. Tá? Depois a gente vai fazer umas questões para você entender como é que o examinador pode cobrar de você na prova. Tá bom? Acompanha comigo. Se você ainda não separou papel e caneta, separa. Você vai ter que anotar. A gente tem aulas esquematizadas aqui. Esse é o caderno que você tem que construir para chegar e ter o diferencial competitivo depois. Tá legal? Aqui, na vigência do PPA, a gente tem o mandato presidencial para que você consiga entender como é que funciona essa vigência. O mandato atual, opa, mandato presidencial. O mandato presidencial atual vai de 2019 até 2022. Só que, você há de convir comigo que, imagine só, novo presidente, entrando, já precisando planejar porque o planejamento anterior acabou. Quebra. Não dá para acontecer. A gente tem que ter continuidade das políticas públicas para o cidadão. Não tem como uma nova pessoa assumir o poder, arrumar todos os seus ministros, fazer toda aquela dança de cadeiras, tanto na esplanada quanto em outros lugares, e conseguir planejar de uma forma a contento para que o país se desenvolva nos próximos 4 anos. O legislador pensou nisso, nessa continuidade. Por isso, o PPA tem a duração de 4 anos, não coincidindo com o mandato presidencial, mas sim invadindo um ano do mandato presidencial. Como é que funciona isso? Acompanha comigo na lógica. 2019 foi o primeiro ano do mandato. Nós sabemos que o PPA tem a vigência de 4 anos e que ele vai até o fim do primeiro exercício do primeiro ano do mandato. Ou seja, vai até o fim do exercício do primeiro ano do mandato presidencial, que seria aqui. Significa que em 2019 nós tínhamos o PPA 2016-2019 vigente. Bolsonaro chegou e precisava começar a planejar. Por isso, já é o mesmo ano que se inicia o projeto do PPA. Só que é o projeto do PPA que vai ter vigência de 2020 até 2023. Está aqui a vigência desse PPA.
em 2019, final de 2019, se levarmos em consideração as datas que a gente viu, em 22 de dezembro, até 22 de dezembro, ele teria que ter sido votado. Legal? Foi. Ok. E ele foi sancionado e publicado ainda em 2019. Ou seja, a lei do PPA ainda é de 2019. Salvo engano, 27 de dezembro de 2019, essa lei foi publicada. Então, simbora lá. Aqui você teve PPA. PPA de 2020 até 2023. PPA, primeiro ano. PPA, segundo ano. Lembrando que a vigência é de 4 anos. 2022, PPA, terceiro ano. E o que acontece em 2022? Tem um fenômeno chamado eleições. As eleições vão ocorrer em 2022, ou seja, ao final de 2022 nós saberemos se vamos ter um presidente reeleito ou um novo presidente ou nova presidente. Legal? A ideia. O PPA continua vigendo? Sim. Ele ainda tem mais um ano para viger. PPA, quarto ano. Só que esse quarto ano, ele acaba sendo o primeiro ano do mandato subsequente. Vou colocar aqui novo, entre parênteses, presidente. Presidente da República. Ou seja, o PPA que foi elaborado em 2019 teve vigência de 2020 até 2023. Em 2022 a gente tem novas eleições. Se em 2022 Bolsonaro for reeleito, ele vai continuar com as mesmas ideias, possivelmente. E ele ainda vai ter mais um ano do PPA que ele elaborou lá em 2019. Se for um novo presidente, você vai ter umas novas ideias. Agora, ainda vai ter um senso de continuidade. Por quê? O nova presidente, ainda vai ter de executar por um ano o PPA que foi elaborado por Jair Bolsonaro em 2019. Não Jair Bolsonaro, tá? Foi pelo executivo, encaminhado pelo presidente da República, não foi ele especificamente. Mas essa é a ideia. Não coincide com o mandato presidencial, apesar de ter o mesmo prazo do mandato presidencial, justamente por essa questão de continuidade. Imagine que a cada 4 anos, justamente quando vem um novo presidente, você tem que elaborar um novo PPA, já aprovar esse novo PPA. Cara, não ia dar, primeiro, tempo. Segundo, não ia ter lógica, ia ter muita descontinuidade, em especial das políticas públicas. A gente está pensando em algo de médio prazo, pelo menos médio prazo. Tá legal? Então, o legislador pensou justamente nisso, para não se ter essa grande descontinuidade e essa vigência. A vigência do PPA vai até o fim do primeiro ano do mandato subsequente. Significa que, no primeiro ano de mandato, o presidente planeja o projeto de PPA. No segundo ano de mandato, aí sim ele tem um novo PPA. No caso desse nosso atual, 2023. Vamos lá anotar qual vai ser o próximo PPA. Por quê? Esse ano de 2023 ele vai coincidir. Você vai precisar ter um novo projeto de PPA. Por quê? Eu tenho, em tese, um novo presidente. Pode ser que aconteça a reeleição. Eu não estou lidando com as possibilidades de sim ou se não. Estou falando que é um novo mandato presidencial. Então eu preciso ter um novo projeto de PPA. Esse projeto de PPA vai para o ano seguinte, 2024, e ele vai até 2027. 24, 25, 26 e 27 para o novo mandato presidencial, tendo ou não tendo um novo presidente. Pegaram essa ideia? Por isso, o PPA tem a ideia de continuidade. A descontinuidade em políticas públicas seria muito mais periclitante, eu sei que ela existe, mas ela seria muito mais perigosa, muito mais recorrente, caso a gente tivesse a coincidência da vigência do PPA com o mandato presidencial. E eles não coincidem, apenas no prazo há essa coincidência, 4 anos. Tá legal?
Espero que vocês tenham entendido essa parte da vigência. Belezinha? Ah, uma outra coisa que é bem importante que a gente mencione. O que deve constar do PPA são aquelas despesas que ultrapassarem um exercício financeiro. Se ela não ultrapassar um exercício financeiro, basta que ela conste na lei orçamentária anual. Tranquilo isso? Significa dizer que não é qualquer despesa de capital que vai precisar estar no PPA. Basta que ela esteja na LOA, se ela durar menos de um exercício financeiro. Imagina só que a despesa vai durar de fevereiro até novembro. De fevereiro até novembro você está dentro do exercício financeiro, você não precisa colocar essa despesa de capital no PPA, mas sim na lei orçamentária, e a lei orçamentária ela precisa estar de acordo tanto com a LDO quanto com o PPA. Tranquilo? A lógica orçamentária ela é muito bem amarrada. Belezinha, agora a gente vai falar sobre os tipos de programas que estão lá dentro do PPA. Tipos de programas. Quais são os tipos de programas que se tem? Primeiro, a gente já fez esse mesmo esquema quando a gente estava fazendo nossas aulas introdutórias, mas vamos lá, a ideia do programa. O que, que é um programa? Como é constituído um programa? Um programa, ele é executado por ações. E essas ações podem ser projetos ou atividades. E você pode ter ainda as operações especiais. Quais são os tipos de programa constantes do PPA? Primeiro deles, finalístico. E o que, que é um programa finalístico? Um programa finalístico trata de um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias suficientes para enfrentar um problema da sociedade. Entenda que o foco dos programas finalísticos são a sociedade. Quando é finalístico, a ação fim ao cidadão, é a sociedade. É ali que o governo precisa agir para resolver problemas, porque é isso que você tem que resolver quando você está no governo. O governo não, ele enxerga problemas e bola soluções para aqueles problemas. Em geral, problemas sociais, sanitários, de saúde, enfim, problemas. Se não faz, deveria. Ou seja, o foco é a sociedade, conforme objetivo e meta.
E você também tem os programas de gestão. Apenas de gestão. Antes você tinha gestão e manutenção, gestão e manutenção do governo, tá? Agora você tem programas de gestão. E o que são os programas de gestão? De acordo com a própria lei do PPA. Mais uma vez, um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias orçamentárias e não orçamentárias. O programa é um conjunto de ações. Beleza? Se você errar isso na prova, por favor, que não são passíveis, que não são passíveis de associação aos programas finalísticos. Finalísticos. Ah, Douglas, é muita coisa, você fica anotando e tal. Cara, vocês são preguiçosos. Eu sei que a maior parte de vocês não vai abrir a porcaria da lei, né, do PPA para ver essas porqueiras aqui de conceito. Tá? Às vezes me irrita essas coisas. Aí as pessoas dizem, você fica anotando muito. Ai, demora muito tempo. Cara, acelera o vídeo, para de ser chato. Além disso, leia. Eu estou trazendo isso aqui para você porque é importante que você saiba. O examinador pode tentar trocar. Os examinadores têm ficado ardilosos, rapaz. Ele abre a lei lá do PPA e fala assim: onde é que eu posso tirar umas questões aqui? Precisa ler a lei toda? Não. Vai pelo menos nessas definições. O cara vai trocar uma definição com outra coisa. Vai dizer que um programa finalístico é um programa de gestão, nas questões teóricas que podem aparecer de AFO para você. E o Bob? Nem sabe que tem lei. Sabe nem que tem que procurar a lei do PPA. Aí eu estou trazendo para vocês aqui e o cara fica reclamando. Partimos. Perdi até nos botões, fiquei bravo aqui. Simbora. Não podem ser associados aos programas finalísticos. Bem óbvio, mas estão relacionadas à gestão da atuação governamental. Ou a manutenção da capacidade produtiva das empresas estatais. Legal? O programa é um conjunto de ações. Essas ações podem ser ligadas à sociedade ou estarem ligadas à gestão da máquina pública. Vou até colocar aqui, ó. Vou apagar essa parte e vou escrever de preto. Gestão da atuação governamental. Ou a manutenção da capacidade produtiva das empresas estatais. Programas de gestão estão ligados à gestão. Não se esqueça disso. Jamais na sua história, tá? Uma coisa importante é que esse conjuntinho aqui, isso aqui, não precisa estar no PPA. Esse conjuntinho ali consta da Lei Orçamentária Anual. No
PPA, eu tenho programas finalísticos e de gestão. Beleza? Tranquilo? Agora, algumas pequenas diferenças aí entre o que aconteceu até 2011, no PPA 2008-2011, nomenclaturas que foram dadas aos programas que estavam por lá. Antes, no PPA de 2008 a 2011, você não tinha programas de gestão. Você tinha programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Apoio, o tal do PAPAES. E no PPA? 2008, 2011, você tinha no PPA programas e ações. E os programas eram finalísticos e de apoio às políticas públicas e áreas especiais. De 2012 até 2019, a nomenclatura mudou. Os programas eram conhecidos como temáticos e aqueles que eram antes de apoio às políticas públicas e áreas especiais passaram a ser vistos como programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Esse ezão grandão ao Estado. Uma das coisas que mudou é que antes eu tinha também ações no PPA. Agora, as ações passaram a constar da lei orçamentária. Você não tem mais ações, tanto no PPA 2012 e 2015, quanto no 2016, 2019. Agora, no PPA 2020 e 2023, a gente teve essa nova mudança de nomenclatura. Os programas voltaram a ser finalísticos, como eram lá em 2011, finalísticos. E em vez de gestão, manutenção e serviço ao Estado, ou apoio às políticas públicas e áreas especiais, ficaram como de gestão. E as ações? A mesma lógica. As ações só na Lua. Os programas exclusivos de operações especiais sempre foram da Lua, nunca custaram do PPA, tá? Isso é uma coisa bem importante para que vocês entendam. Só na aqui, só na Lua. Belezinha? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque por vezes o examinador pode falar para você que no PPA 2023 nós temos dois tipos de programas. Os programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais e os programas temáticos. Os programas temáticos ligados à atuação do governo, do Estado, frente à população para resolver problemas da sociedade. Isso está errado. Porque no PPA 2023, no PPA que a gente está hoje, no momento que eu gravo essa aula, nós temos os programas finalísticos, retomando uma nomenclatura que se usou lá em 2008 a 2011. E também nós temos os programas de gestão.
não é apoio, não é gestão, manutenção e serviço ao Estado, não. De gestão. Ponto. Simples. Simplificaram dessa vez. Eu achei boa a nomenclatura. Tranquilo? Então, uns programas resolvem problemas da sociedade, é o finalístico, é aquele que é a atividade fim do Estado. E os outros são a atividade meio do Estado, atividade de gestão. Todos eles compostos de despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como aquelas despesas ligadas a programas de duração continuada. Legalzinho? Beleza. Essa foi a evolução do PPA. Entenda o seguinte, e é por isso que eu trouxe um pouquinho mais dessa ideia. Aos poucos, a atuação do Estado enquanto planejamento, ela vai se aperfeiçoando. Isso é legal. É legal de se testemunhar. Em 2016 a 2019, eu trouxe a colinha, eu deixei aqui do lado e eu vou passar esses números para vocês. Você tinha um PPA mais recheado. O PPA tem diretrizes, objetivos e metas. Beleza? Mas você tinha até 2016, 2019, o PPA 2016, 2019, o anterior ao que a gente está hoje, no momento que eu gravo essa aula, nós tínhamos outros penduricalhos. Eu vou mostrar essa simplificação para vocês aqui em números. Vamos anotar. De 2016 a 2019, nós tínhamos 54 programas temáticos. Programas com 304 objetivos, 542 indicadores, 1.136 metas, 3.101 iniciativas. Isso tudo no PPA 2016-2019. Agora, de 2020 a 2023, no PPA 2023, nós temos 70 programas finalísticos com 70 objetivos e mais 70 metas. Perceberam como houve uma certa simplificação daquilo que se entende? E as ações passaram a ser mais detalhadas a partir da lei orçamentária. No PPA, você teve essa simplificação. Ficou um para um. Um programa, um objetivo e uma meta que se tem para o atendimento. E aí, nas ações, você vai desdobrando com a questão das iniciativas, entre outras coisas. Legal? Agora as questões. Como é que o examinador pode cobrar isso de vocês? Com relação ao sistema de planejamento e de orçamento, julgue o item a seguir. O plano plurianual de um ente público estadual deve prever a aquisição de veículos, em razão de isso ser classificado como despesa de capital. Essa questão, na verdade, ela foi adaptada de uma prova de múltipla escolha, tá? Ela é uma alternativa, mas é uma alternativa errada. E errada por quê? Lembra que não são todas as despesas que devem estar no PPA? Não são todas. As despesas correntes não precisam. Mas tudo bem, ele não falou aqui de despesa corrente. Vamos dizer que ele esteja falando de uma despesa de capital, que seja a aquisição de um veículo novo. Ele não mencionou isso, mas a gente vai vai dar essa colher de chá para o examinador. Vamos lá. Aqui ele disse que deve prever a aquisição de veículos, em razão disso ser classificado como uma despesa de capital. Quando o examinador afirma isso, ele está te dizendo que, pelo fato de haver uma aquisição de veículos, e isso ser uma despesa de capital, obrigatoriamente tem que estar no PPA. Não obrigatoriamente. Por quê? Se essa despesa de capital não ultrapassar um exercício financeiro, e ele não disse absolutamente nada disso, ela não precisa constar. Tá? Então, deve, na prova do CESP, é um negócio que não tem exceção. E no caso, tem exceção. Na verdade, é uma regra. A regra é que, se ultrapassar,
você coloca. Se não ultrapassar, você não coloca. Então, o dever não cabe. Pode ser que esteja no PPA, caso ultrapasse um exercício financeiro. Pode ser que também não esteja, caso não ultrapasse esse exercício financeiro. E é uma despesa de capital, sim. Muita gente, cara, esperneou a respeito desse item e tal, mas eu acho que não tem muito conserto, não. É isso. Ele trabalhou com aquela possibilidade de não ter uma despesa de capital no PPA, porque se a despesa não ultrapassar um exercício, você não precisa nem estar incluso no PPA, nem de lei que autorize a sua inclusão. Por isso, o item está errado. No que diz respeito ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item seguinte. Cada um dos poderes da União deve encaminhar ao Poder Legislativo. O item já começa errado aí. Cada um dos poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um deles tem que encaminhar o seu próprio plano plurianual? Ou o PPA ele já une todos e é encaminhado pelo presidente da República como iniciativa exclusiva do presidente da República? Pois é, já está errado aí. Em até 8 meses e meio antes do encerramento. 8 meses e meio antes do encerramento é o prazo do PLDO. O projeto do PPA e o projeto da LOA, 4 meses antes. Ou 31 de agosto. Enquanto o PLDO, aí sim, 8,5 meses. Ou 15 de abril. O examinador fez questão de colocar 2 erros aí para você. Tranquiles e calmes. O PPA traça o planejamento de longo prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas correntes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O examinador ele gosta de cobrar a literalidade lá do artigo 165, parágrafo 1º. E é por isso que eu puxo tanto a sua orelha e peço encarecidamente para que você abra a sua Constituição no momento que estiver estudando. Quando eu falar artigo 165, consulta, dá uma lida, entra em contato. A partir da leitura dessa aqui, e mais uma vez, esse é um item que foi retirado de uma prova de múltipla escolha, significa que é uma alternativa, e essa alternativa estava errada. E a gente vai ver o porquê que estava errada. Ela está errada em 2 pontos ali. Vamos dar uma olhada. Primeiro, longo prazo. Lembra que eu falei para vocês que o PPA não pode ser exclusivamente de longo prazo, mas sim médio prazo e ou longo prazo. Tá? Só médio prazo aceitável, médio e longo prazo também aceitável. Vou até colocar aqui e longo prazo entre parênteses. Tá legal? Já é o primeiro erro. Estabelece diretrizes, objetivos e metas. Ali você sabe que está certinho. É sim, DOM, diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal, para as despesas de capital e não correntes. E o cara que lê rápido isso? O cara que não lê atentamente? O cara que não destaca os termos técnicos que estão sendo cobrados? Longo prazo é termo técnico, médio prazo é termo técnico. Diretrizes, objetivos e metas, termo técnico. O que mais que ele cobrou aqui de termo técnico? Afirmou para vocês que eram despesas correntes. E não são despesas de capital. E não só as despesas de capital, mas as delas decorrentes. Significa que se eu tiver uma despesa de capital e dessa despesa de capital decorrerem outras despesas, sejam elas ou de capital ou correntes, elas precisam estar no PPA. Além disso, relativas aos programas de duração continuada. Essa parte final do item está certo. Mais uma vez, gabarito, errado. As 3 questões que a gente viu aí estavam erradas, incorretas. Legalzão? Cara, redes sociais, eu nunca vou cansar de fazer isso. Me segue lá no Instagram, de repentemente, a gente se fala. Eu espero que vocês gostem, estejam gostando dessas aulas que a gente está tendo por aqui. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.